Aleluia. Eu gostaria de trazer aqui uma palavra nessa noite. A palavra do Senhor no livro de Salmo, livro do Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, então as nossas bocas se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. O exemplo disso aqui está o nosso patriarca, pastor Valdemar. Pastor Valdemar foi batizado aqui na região da Transamazônica como patriarca da Transamazônica, né? Louvamos a Deus pela vida da irmã Marli, né? Ao lado do pastor Valdemar. Que Deus abençoe a irmã Marli, né? Essa mulher guerreira, abençoada, né? Que o nome do Senhor seja glorificado. O pastor Valdemar foi abençoado como patriarca da Transamazônica. E nós todos, como diz o pastor Zacarias, diz o pastor, nós somos felizes de ser um exemplo desse homem de Deus, como patriarcas, e nós seguimos os passos do pastor Valdemar. Meus amados e queridos irmãos, diante do texto que nós lemos, nós vimos aqui que o salmista ele está revelando aqui a maneira de como o obreiro ele vai para a obra, vai para o campo, ou vai fazer a obra do Senhor. Eu poderia nesse momento trazer uma mensagem ou trazer uma palavra baseada nessa noite como 3 características na vida que representa a vida de um obreiro. 3 características que representam a vida de um obreiro. E neste momento, para me apresentar, a primeira característica, ele tem que ser representado como homem de Deus. Segunda característica, ele tem que ser representado como sacerdote de Deus. E a terceira característica, ele tem que ser representado como um profeta de Deus. Então, neste momento, como homem de Deus, nós observamos no texto que o pastor leu ainda agora há pouco, quando um jovem servo de um homem chamado Saul, eles estão andando no campo, eles vão no campo, eles perderam algo. E como eles tinham perdido algo, ali ele estava caçando, mas eles já estavam sem direção, eles não tinham rumo para onde ir, não tinham rumo para onde seguir. Eles tomam uma decisão, o servo de Saul toma uma decisão e diga para Saul da seguinte forma: olha, há nesta cidade um homem de Deus. Esta palavra, homem de Deus, ela pesa na balança. Essa palavra, homem de Deus, ela pesa nas nossas vidas, na vida de cada obreiro que aqui se encontra presente. Representar o prefeito municipal, o prefeito municipal é fácil. Representar o vereador, presidente da Câmara, é fácil. Representar o governador do estado é muito fácil. Representar o presidente da República também é fácil. Agora, meus amados, não ter a representatividade do céu, de Deus, não é muito fácil. Isso não é para todo mundo, não. É só para aquele que anda na sinceridade, no caminho do Senhor nosso Deus. Quando eu observo aqui essa palavra, que esse rapaz está dizendo assim: há nesta cidade um homem de Deus, isso nos chama a atenção, para mim e para você, irmãos, aqui de Altamira, que não é diferente quando aquele rapaz disse: há nesta cidade um homem de Deus. Dá a entender também, pastor Valdemar, que ainda existe nesta cidade um homem de Deus, e na condição de que aquele rapaz disse, honrado, respeitado, e tudo que ele faz sucede. Quer dizer assim, esse homem é um homem que ele tem uma representatividade
do céu. Ele representa o Deus vivo, ele representa o Deus poderoso, ele representa o Deus no céu e representa o Deus aqui na terra. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é um representante de Deus, tanto aqui na terra, quanto, meus amados, pastor Valdemar, em qualquer um outro estado, tanto aqui em Altamira, quanto em outro estado que o Senhor chegar, o Senhor continua sendo um representante de Deus. Louvado e engrandecido e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Não foi diferente da sunamita. Também quem encontra com Eliseu, por sua vez, passa na sua casa. E quando a sunamita passa na sua casa, ele sempre encostava naquela casa para comer e para beber, para comer pão e beber. E ali deu a entender que aquele homem que estava ali não era um homem qualquer. Não era um homem que passava por ali para contar história de carochinha. Não era um homem que passava por ali para contar história, qualquer historinha. Não, esse homem que passava ali, ele tinha uma representatividade. E observa bem, meus amados irmãos, que ele passando naquela casa, ele dormia, ele comia. Mas um certo dia aquela mulher tomou uma decisão, disse para o marido dela: olha, eu tenho observado que esse homem que sempre que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus. Levante a tua mão nessa noite para o céu e agradeça a Deus, porque você tem aqui nesse lugar, nessa cidade, um homem que tem uma representatividade como um santo homem de Deus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Santo homem de Deus. E observa que essa mulher, ela faz uma referência tão grande, diz assim: esse homem que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Nem todo obreiro, irmãos, tenha essa oportunidade de ouvir isso que essa mulher falou. Talvez nem todos tenham oportunidade de ouvir esta palavra, mas eu louvo a Deus, pastor Alencar, pastor Adério, eu louvo a Deus, porque ainda existe na terra homens de Deus. Ainda existe neste lugar homem de Deus. Ainda existe em igrejas homem de Deus que representa o Senhor do céu. Que ainda, meus amados irmãos, ainda existe homem de Deus que dá a oportunidade das pessoas dizer: este aí sim é um homem de Deus. Esse aí sim é um representante do céu. Esse aí sim é aquele que dá a garantia de certeza de que eu posso conversar com ele, de que eu posso confiar nele, de que eu posso falar alguma coisa para ele, de que eu posso confessar para ele alguma coisa. Ah, meus amados irmãos, mas ainda existe homem de Deus na terra. Aleluia! Glória a Deus. Representando o homem de Deus. E o pastor Valdemar tem essa característica: homem de Deus. Nós podemos falar isso, pastor Valdemar, com toda segurança e com toda certeza. O Senhor é um homem de Deus. O Senhor tem sido um exemplo para nossa convenção. O Senhor tem sido um exemplo para o nosso ministério. O Senhor tem sido exemplo para a sua igreja. Homem de Deus. Por onde eu tenho passado, às vezes quando se toca no nome do pastor Valdemar, fala assim: pastor Valdemar é um homem de Deus. É um homem de Deus. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Sacerdote de Deus é aquele, irmão, que intercede. Sacerdote de Deus é aquele que ora. Sacerdote é aquele que busca. Sacerdote é aquele que tira o seu tempo para fazer o sacrifício em favor do povo. E o pastor Valdemar tem sido representante de Deus como sacerdote aqui na terra. Todos nós somos sacerdotes, representamos ao Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que no momento, na proporção em que o sacerdote ele oferece o sacrifício, o povo vai recebendo a bênção, o povo vai sendo alimentado com a palavra. O sacerdote é aquele que tem a incumbência, o papel oficial de levar a palavra ao povo, de ensinar ao povo, de orientar ao povo, de falar para o povo que ele realmente foi um enviado de Deus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Quando eu observo, meus amados irmãos, falando do profeta, eu observo que
quando Jesus ele sai com os seus discípulos, que ele vai de viagem com os discípulos, ele chega no poço de Jacó. E quando ele chega no poço de Jacó, ele esperando a oportunidade que alguém pudesse chegar ali, para ele pregar a palavra, anunciar a palavra, porque Jesus também era um representante do céu, ele era um representante de Deus. E observe bem que Jesus teve 3 representatividades reconhecidas pelaquela mulher. Preste bem atenção, 3 representatividades reconhecidas pelaquela mulher. A primeira é que quando ela chega, que ela encontra com Jesus, ela fala para Jesus da seguinte forma: quando Jesus pede, dai-me de beber, ela diz para Jesus: você sabe que os judeus não comunicam com os samaritanos? O que significa isso? Ela teve um reconhecimento. E qual foi o reconhecimento que aquela mulher teve? Ela reconheceu que aquele homem era judeu. Ela reconheceu que ele era um judeu. Ela reconheceu como um homem que vinha da Judéia. Mas naquele momento o diálogo continuou. E Jesus continuou conversando com ela. Quando ela disse: você sabe que os judeus não comunicam com o samaritano? Jesus disse para ela da seguinte forma: ah, mulher, se você tivesse o dom de Deus, e se você soubesse quem te pede água, tu não me daria, mas tu me pediria, e eu te daria água viva. Glorificado e exaltado seja o santo e glorioso o nome do Senhor. Olha que aquela mulher naquele momento, ela passa a reconhecer Jesus Cristo mais outra vez. Ela não reconhece ele mais como judeu, mas ela reconhece ele como Senhor do céu. Naquele momento ela começa a dizer: ah, Senhor, se tu me der dessa água, eu nunca mais voltaria aqui tirar água desse poço para beber. Mas Jesus começa a dizer para ela: mulher, vá e chama o teu marido e venha cá. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: 5 que tu tiveste nem é seu. Ela parou ali e começou a olhar para o profeta, para Jesus, e disse assim: eu não reconheço o Senhor não somente como judeu, e nem somente como Senhor, mas eu reconheço o Senhor neste momento como um profeta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta, porque o profeta, meus amados irmãos, tudo que ele fala sucede, e a palavra que sai da boca do profeta é a palavra de Deus. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquela mulher teve esses 3 reconhecimentos da pessoa de Jesus. Mas é tão bom quando nós somos reconhecidos pelas pessoas com boa qualidade. É tão bom quando você é reconhecido pelas pessoas com boa qualidade. Mas é tão ruim quando nós somos reconhecidos com péssimas qualidades. Mas a verdade, nós não queremos estar sendo reconhecidos com péssimas qualidades, mas nós queremos continuar sendo reconhecidos com boas qualidades no nosso procedimento, da maneira como nós andamos, da maneira que nós comportamos, da maneira como nós seguimos. Eu quero dizer para os irmãos: nós somos reconhecidos tanto como homem de Deus, como sacerdote de Deus e como profeta de Deus. E neste momento, pastor Valdemar, o Senhor tem estas características. O Senhor tem a característica de homem de Deus, o Senhor tem a característica de sacerdote de Deus, e o Senhor tem a característica de profeta de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus na boca do homem de Deus é a verdade. É necessário que quando o profeta ele profetiza, ele tem que falar a verdade. Pastor Valdemar tem pregado a verdade. Pastor Valdemar tem anunciado a verdade. Pastor Valdemar continua de pé anunciando a verdade. Até na hora que Deus te recolher, que Deus levar, aí sim, meus amados irmãos. Mas isso não acaba por aqui, porque Deus levanta outro, meus amados irmãos, para continuar pregando a verdade, seguindo os mesmos exemplos de ordem e fé que teve o pastor Valdemar. E nós estamos aqui nessa noite, numa igreja que há 43 anos ela vem sido conduzida, levada, guiada, orientada, ensinada pelo pastor Valdemar, que tem uma grande consideração, a consideração que a igreja tem por ele, e a maneira que como ele tem um carinho por essa igreja,
Eu quero dizer para vocês, parabéns para vocês, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Parabéns para o Senhor, pastor Valdemar, pelo fato de que o Senhor tem sobrevivido, tem resistido e continua na presença do Senhor nosso Deus. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos dado e por tudo quanto Deus tem feito por nós, querendo dizer a vocês, meus amados irmãos, continua honrando, continua amando, continua respeitando este homem de Deus neste lugar, que vocês honrando e respeitando, o Senhor vai vos abençoar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Levarei